presidente Lula, ele reduziu em 67% o Bolsa Família de cidades que recebiam do ex-presidente Bolsonaro. Em comparação com dezembro de 2022, último mês de mandato de Bolsonaro, havia 21,6 milhões de famílias beneficiárias. Atualmente, no governo Lula, são 20,5 milhões. Número Já cansei desse assunto aqui. A audiência também já cansou, está todo mundo reclamando. Sabe o que aconteceu? Vou te contar, professor Suano. De acordo com o site Poder 360, o presidente Lula, ele reduziu em 67% o Bolsa Família de cidades que recebiam do ex-presidente Bolsonaro. Em comparação com dezembro de 2022, último mês de mandato de Bolsonaro, havia 21,6 milhões de famílias beneficiárias. Atualmente, no governo Lula, são 20,5 milhões, número que mostra uma perda de 1,1 milhão de favorecidos. A justificativa das reduções se baseou em uma suspeita de fraudes no programa. Após 2 anos de posse, o presidente Lula não conseguiu fiscalizar de forma correta as pessoas que recebem o benefício de maneira indevida. Um exemplo disso é o fato de 4,1 milhões de pessoas receberem o dinheiro individualmente, ou seja, não fazem parte de um núcleo familiar ou não cuidarem de alguém que seja capaz de se sustentar sozinho. Eu vou pegar alguns. Primeiro é a narrativa deles, né? A narrativa deles é sempre a de que nós estamos, né, teve essa queda porque na realidade houve um enxugamento para tentar acabar com a corrupção que poderia haver no Bolsa Família. Essa é a narrativa que eles querem implantar, dizer que na realidade não houve uma queda. O que houve foi uma limpeza, o que está errado, por várias razões. Primeiro, o Bolsonaro nunca quis trabalhar com o pobre brasileiro como se ele fosse um mendigo que precisa de esmola. Tem mais, o Bolsa Família foi transformado no Auxílio Brasil diante de uma circunstância específica. Foi a circunstância de que nós estávamos com a economia levando pancada por decisões jurídicas inadequadas. Porque ele foi esvaziado do poder, inclusive só fazendo o apêndice. Eu concordo com aquilo que o Arthur fala, que é importante para o Lula ter o Bolsonaro porque polariza. Só discordo exatamente dentro do que eu vou falar aqui agora, porque o Bolsonaro nunca teve a máquina consigo. Ele não teve condição de fazer isso. Ele não teve a imprensa, a máquina não estava do lado dele, ele teve que enfrentar o Congresso para fazer com que esse presidencialismo de coalizão toda hora olhasse para ele e dissesse assim, você come na nossa mão. E o culpado por isso é o antigo União Brasil. Quem era o antigo União Brasil? Era o DEM e mais o PSL. Mas então o DEM é especial. Não é um presidencialismo de coalizão, é um presidencialismo de coalizado. Mas é bem isso mesmo. O que você colocou foi mais ou menos isso. Ele ficou ali nas mãos, então ele não tinha máquina. Voltando para cá. Aí o que eles fazem? Não, nós estamos limpando os erros que teve o Bolsonaro. O Bolsonaro não cometeu o erro quando ele fez o Auxílio Brasil. Ele fez aquilo, ele praticamente foi um leitor do Friedman, que disse, a economia está quebrada, vamos distribuir dinheiro para o povo, que o povo precisa consumir, para que a gente possa regular essa economia. E o Paulo Guedes tinha isso muito claro. Que era o auxílio emergencial. Que era o auxílio emergencial. Foi a maior distribuição de dinheiro da história do Brasil. E ele não conseguiu capitalizar isso por incompetência de comunicação. Mas aí não é só dele. Tem que admitir. Foi incompetente. Tudo bem, ele pode ter sido incompetente na comunicação. Isso não se discute. A comunicação dele sempre foi ruim. Vocês vão discutir o mesmo assunto da semana passada? Não é o mesmo assunto não, porque a gente está falando aqui exatamente dessa questão da Bolsa Família. É uma notícia nova. Não, mas aí mas é bem-vindo, sabe o que a gente está vivendo? A gente está vivendo aquele filme em que você todo dia acorda no mesmo dia. É isso que a gente está vivendo, porque o assunto ele se repete. Por que ele se repete? Exatamente porque eles usam de procedimentos específicos dentro da estratégia deles. A estratégia deles é uma narrativa bem construída. Vamos falar um assunto que não se repete? Qual? Quer falar um assunto que nunca se repete? Qual? Pelo menos comigo é inédito. Qual? Ela. Mas você vai cortar sem ter concluído o negócio do Bolsa Família? Então conclui rapidinho, porque eu quero falar dela.
Porque ó, quando você olha nessa questão do Bolsa Família aqui, a perda, a narrativa deles é que eles estão fazendo uma limpeza. Fazendo uma comparação dentro daquilo que o Sidônio fala, sempre comparar com o governo anterior. Eles fazem a comparação com o governo anterior sem esclarecer os elementos centrais do porquê o governo fez aumento do auxílio emergencial e transformou isso no Auxílio Brasil. Ele fez isso pela necessidade econômica, para garantir uma economia equilibrada. E conseguiu. Por incrível que pareça. Tanto que entregou com superávit. E esse pessoal está jogando fora. Como a limpeza deles, agora eles não sabem o que vão fazer, porque eles estão patinando nas medidas assistencialistas e na demagogia deles, para tentar cumprir uma promessa de campanha que eles já são identificados como estelionatários eleitorais. Era isso que eu queria falar. Eles não têm vergonha na cara, né? Só um resumo aqui. O Lula ficou assim, o PT fica assim, Fiquei em casa, a economia já tive depois. Fiquei em casa, a economia já tive depois. Essa é a Gleice. aí depois, aí fica agora assim, porque a economia no Bolsonaro, ela ficou lá, a economia já tive. Aí eu vi o Lula fazer, o Galípolo vai levar um tempo para se desvencilhar das arapucas do Roberto Canto Não Neto pode dar um cavalo de pau. com o barco. Aí tem o quê? Não, mas eu não quero entrar nesse assunto. Tá bom. Aí hoje a Gleice pôs assim no ex dela, né? Ela pôs assim, o que ela escreveu? E aí, bolsonarista? Porque você sentiu a raiva dela no texto, né? E aí, bolsonarista? Vai aplaudir agora o seu ídolo Trump, que colocou a taxa em 25%? Nossa senhora, isso que é discurso de ódio. E começa assim. E aí, bolsonarista? E os rótulos? Eu fico imaginando Carrie a estranha. E aí, bolsonarista? Dá licença. Mas eu quero falar dela, deixa eu falar dela. Desta dona. Dessa. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.